Em uma cidade destruída, um garoto caminhava entediado, enquanto fala que tudo isso é uma chatice. Ele é cercado por alguns monstros, mas ele não se importa. O garoto comenta que a pessoa que procura só piora as coisas e fica fugindo. Ele nota alguns monstros parados com um corpo no chão. Ele fala que encontrou o que procurava, mas parece que ele não está mais vivo. Enquanto ele olha para os monstros, uma janela aparece para ele. Na janela de sistema diz que os monstros estão olhando. Ele pergunta se realmente não tem o que fazer em relação ao nome ridículo dos monstros. Os monstros avançam contra o garoto, mas ele utiliza suas habilidades adição e multiplicação, e com um golpe derrota todos eles. Alguns minutos depois o garoto vai até uma enorme muralha e bate nela, e ela se abre. O jogador do modo difícil Jeon Joon-seon recebe o garoto chamado Young. Young fala que ele quase morreu de tédio, e pergunta se eles não poderiam mandar outra pessoa no seu lugar quando for uma situação como aquela. Jeon fala que ele é o único que consegue fazer isso, e pergunta onde está o homem que fugiu. Young responde que ele morreu, e o corpo dele já está sendo devorado por monstros. Jeon se assusta, falando que o homem que fugiu era um jogador do modo difícil, mas morreu tão rápido. Young fala que tinha 3 monstros de ranca o devorando. Jeon em pensamento fala que jogadores do modo difícil são fortes, mas um monstro de ranca pode ser comparado a um jogador do modo difícil. Por ter 3 por perto deixa tudo muito difícil. Eles precisam acabar com eles logo. E pergunta a Young onde que esses monstros estão agora. Young responde que os matou. Jeon responde que entendeu. Young fala que está com fome e impede para eles irem à lanchonete do local para comer algo, dando as costas para Jeon, que ainda não acredita que ele matou os monstros, pedindo para o mesmo não mentir. Esse garoto é um jogador do modo fácil. Kang Tae-san. Jeon pergunta se ele é um jogador do modo fácil mesmo. Young responde que é sim. Muita gente que passou pelo labirinto com ele pode confirmar. Jeon fala que tirando ele, todos os outros jogadores do modo fácil já estão mortos, e os que aparecem morrem 2 dias depois. E pergunta como um jogador do modo fácil consegue sobreviver nesse mundo. Até mesmo os jogadores do modo normal sofrem, e por esse motivo Young é estranho. Ele é muito forte comparado aos outros. E Jeon também é um jogador do modo difícil, mas não consegue se comparar com Young. Young fala que é porque eles concluíram aquilo por acaso. Na lanchonete, Young se desaponta e fala que estão servindo batata doce novamente, e ele só recebe batata doce e milho. Jeon pergunta qual é o problema. Batata doce é o que tem o melhor custo-benefício, e são simples de plantar, e eles têm um limite do que podem dar. Jeon pergunta se Young aprendeu a habilidade básica de cultivação, e ele pergunta que tipo de jogador do modo fácil iria querer aprender isso, e não importa onde eles vão, sempre tem comida. E Jeon responde que isso é um fato, mas de repente uma gritaria começa do lado de fora. Um dos homens pede para o outro parar de palhaçada, e fala que não tem como isso ser verdade. O outro apenas fala para ele se acalmar. Young fala que aparentemente mais alguém concluiu e está ali. Jeon responde que sim. A gritaria continua do lado de fora. Young fala que dessa vez ele tem certeza que ele será preso depois de fazer a festinha dele. E depois vão explicar sobre tudo para ele lentamente. Jeon fala que parece que esse cara lá fora é um jogador do modo difícil e pede para ele tentar o parar. E o pessoal do lado de fora pede para Tae-san ir lá fora rápido, pois estava tudo um caos. O homem do lado de fora continua gritando, pedindo para eles pararem de mentir, pois não tem como aquele lugar ser a Terra. Era para tudo ter acabado depois do último retorno. Ele derruba várias pessoas e fala que tudo isso é uma pegadinha de TV. Young sai da lanchonete. Ele pergunta a um homem onde está Lee Tae-yeon. O homem responde que ela foi em uma missão de reconhecimento. Enquanto isso, uma pessoa tenta convencer o jovem que ali é a Terra, explicando que enquanto ele estava preso no labirinto, o mundo sofreu uma mudança caótica, e pede para ele se acalmar. Mas não tem resultado. O jovem o golpeia no rosto, mandando parar com isso. Young, que observa a situação, fala que ele está extrapolando, e Jeon fala para Young ser feliz e ir pará-lo. Young fala que já está o avisando, se ele voltar e a sua batata tiver sumido, ele jura que irá matar Jeon. Young caminha até o garoto descontrolado e fala que infelizmente, ali é realmente a Terra. A humanidade tá à beira da extinção agora, e o garoto manda ele parar de palhaçada. Young pergunta se ele só sabe falar isso. O garoto fala que não tem como ali ser a Terra, e pergunta se Young tem ideia de quantos jogadores existem, e ele acha mesmo que eles não conseguiriam impedir alguns monstros de acabar com tudo, e novamente manda Young parar de palhaçada. Young em pensamento fala que lá vai ele novamente. A maioria dos jogadores que saem do labirinto e conseguem voltar para a Terra, ficam malucos, porque não conseguem aceitar a realidade atual. Acontece frequentemente, e isso não é algo fácil de se aceitar. Então, só tem um jeito de resolver isso. Young fala que tá bom, ele realmente vai ter que descer a porrada no garoto para ele aceitar a realidade, e pergunta o nome dele. Um pedido de batalha é enviado ao jovem.
Ele responde que o seu nome é Lee Changchuan, e pergunta quem é o rapaz. Jung responde que é Kang Taezan. Lee fala que ele é um desgraçado que falava muito no fórum da comunidade, mas não passa de um jogador do modo fácil. E isso é engraçado. Um jogador do modo fácil querendo desafiar um jogador do modo difícil. E pergunta se Jung não sabe que a diferença entre eles é como o céu e o inferno. Jung manda ele calar a boca e lutar. Se ele ganhar, Jung vai mostrar ao mundo que ele quer tanto ver. Lee, irritado com o que Jung falou, pede para ele não se arrepender agora, pois Lee não vai ligar se acabaram matando, enquanto usa uma de suas habilidades. O painel de Lee avisa que o aumento foi ativado, metade do ataque básico seria adicionado ao ataque atual. Foco ativado, o ataque teve um aumento na probabilidade de acerto. Poder de fogo ativado, o próximo ataque terá um grande aumento no dano. Algumas pessoas que assistiam comentam que Lee é realmente forte. Lee avança rapidamente contra Jung com a intenção de o matar. Uma grande explosão acontece. O painel de Jung avisa a anulação completa do primeiro ataque de Kang Taezan foi ativado. 0 dano causado em Kang Taezan. Lee fica sem entender o que aconteceu. Jung segura a espada de Lee com uma mão, ou perguntando se foi só isso. Em pensamento, Lee se pergunta como o ataque não funcionou. E o que é essa anulação completa do primeiro ataque? Ele nunca ouviu falar de um negócio desses. Jung continua segurando a espada com força, e com a outra mão concentra poder em seu punho. Jung fala que agora é a sua vez. Então ele dá um soco em Lee. A resistência de Lee foi ativada, o dano foi reduzido pela metade. O julgamento final de Kang Taezan ignorou a habilidade de defesa e a defesa do oponente. Lee recebeu 49 de dano. Em pensamento, Lee fala que ele só recebeu 49 de dano, e ele não consegue superar a diferença dos atributos de um jogador do modo difícil. Mas Jung pergunta se a vida dele é mais de 10.000, enquanto usa suas habilidades novamente. Multiplicação ativada, poder de ataque elevado ao quadrado, julgamento supremo ativado, ignora a habilidade de defesa e a defesa do oponente. Lee pede para Jung esperar, mas Jung diz que só vai ser uma. Ele ataca Lee, que se desvia, mas acaba sendo atingido na cabeça pelo golpe e afundando no chão. Lee grita pelo impacto do poder de Jung atingir. Lee recebeu 9.604 de dano. Jung pergunta se Lee entendeu agora. Ali é realmente a Terra, mas Lee continua pedindo para ele parar de palhaçada, enquanto chora e o pergunta o motivo do mundo tá assim. Se as coisas chegaram nesse nível, não teria sido melhor ele não ter concluído o labirinto, quando o mundo ainda estava em sua época de paz. No dia, o céu se rachou e monstros saíram dessa abertura, e foi dada uma escolha final para os humanos. Modo fácil, modo normal, modo difícil, modo solo. Os jogadores que entraram no labirinto depois de terem escolhido a dificuldade, só podiam voltar para a Terra depois de concluírem o labirinto. Eles só não estavam contando que voltariam para uma Terra dominada por monstros. Jung fala que eles não têm o que fazer além de salvar esse mundo. Jeon parabeniza Jung por derrotar Lee. Jung, surpreso, pergunta o motivo dele ter vindo, e Jeon responde que ele teve que ver essa luta. Afinal, Jung é incrível. Derrotar um jogador do modo difícil com um golpe só é para poucos, e joga algo para Jung, que pergunta o que tem de especial em derrotar um fracote como aquele. Jeon fala que ele não é fraco. Jung que é muito forte. Jung morde a batata e reclama que agora ela está fria e por isso ele não queria se meter nisso. Jeon pergunta como ele conseguiu essas habilidades de multiplicação, julgamento supremo, ignorar a defesa. Ele não consegue acreditar que essas habilidades existem. E que tipo de trapaça é essa habilidade de anulação do primeiro ataque? Jeon fala que somente ele tem essas habilidades, e como ele as conseguiu. Jung fala que trabalhou duro por elas. De repente alguém grita muito alto, e Jeon fala que provavelmente outro jogador chegou, e naquele dia parece que tiveram muitos. Jung fala que provavelmente não é isso, era uma garota que estava chegando. Jung fala que aparentemente é a Lee Taeyeon que voltou. Ele sai do local. Jung fala que se preocupar com a decoração enquanto a humanidade tá sendo extinta, essas coisas irritam pra cacete. Mesmo com monstros lá fora, tem uma pessoa que conseguiria trazer essas coisas com ela sem ter um arranhão. O único humano que concluiu o modo solo. E fala que porque uma mulher como ela é a pessoa mais forte do mundo. Olhando para Lee Taeyeon, Lee Taeyeon fala que ficar fissurado em algo é vital numa situação como a deles. E pergunta por que ele não cria um hobby. Jung fala que ela deveria falar disso quando eles estiverem com tempo. E questiona o motivo dela o chamar. Lee Taeyeon responde que ouviu falar que ele deu uma lição num novato do modo difícil. E um jogador do modo fácil dando uma lição num jogador do modo difícil. Não importa o quanto ela escute isso. É estranho demais. Lee Taeyeon mostra a janela de status para Jung. E ele a pergunta se ela está querendo se mostrar para ele.
Ela fala que apenas deseja checar algo, pedindo para ele mostrar a janela de status também. Ele assim o faz, mostrando a janela de status, falando que ela realmente está se mostrando, e pergunta o que ela tem contra jogadores de modo fácil. Lee Tae-yeon fala que, como esperado, ele é bem fraco e ela só está vendo, e explicou isso a ele. Mas ainda assim, esses atributos são bons para um jogador do modo fácil. O labirinto é dividido em 4 dificuldades. Assim que o jogador conclui o labirinto, toda a evolução dele é paralisada. Começando assim, a diferença entre as dificuldades, os atributos de um jogador do modo difícil são 10 vezes maiores que os atributos do Taezan, mas nenhum deles aguentaria um golpe de Taezan. O motivo disso seria as habilidades que o Taezan tem. Ela pede para ele ficar parado por um momento. Ela ativa suas habilidades. Aumento. Metade do ataque base foi adicionado ao ataque atual. Lee Tae-yeon ativou a adição. Ataque atual foi dobrado. Ela ativa sua mira perfeita também, segurando a caneta e ataca Young com as habilidades. Habilidades podem ser adquiridas independente da dificuldade. Young recebe o ataque e fica apenas observando. E a qualidade das habilidades que o Taezan obteve são: anulação completa do primeiro ataque de campo Taezan foi ativado, 0 de dano causado em campo Taezan. Lee Tae-yeon fala que só queria fazer isso, e não é nada demais. Ela fala que ele tem anulação completa do ataque, julgamento supremo, ataque exponencial, pausa no tempo e tantas habilidades diferentes, e pergunta se ele tem 200 habilidades. Young responde que tem por volta de 230. Lee Tae-yeon fala que ele comentou ter ganhado elas enquanto explorava estrategicamente a torre, e eles deveriam ter explorado com ele. Eles deveriam ter focado em ficar mais forte, não em só sair do labirinto. Young fala que agora isso ficou no passado. Lee Tae-yeon fala que não necessariamente, mas ele é incrível. Ele poderia ganhar se fosse um jogador solo. As habilidades do Taezan são fortes, mas a maioria delas usa os atributos como base. Se ele fosse um jogador do modo difícil, não. Se ele fosse um jogador do modo normal, em outras palavras, ele atualmente não consegue usar metade das habilidades que tem. Young se incomoda e pergunta se eles não podem mudar de assunto, pedindo para ela ir direto ao ponto, afinal ela voltou da patrulha. Lee Tae-yeon fala que a próxima onda vai começar daqui a pouco. Young fala que então, eles estão na merda. Numa onda, monstros atacam em massa. Toda vez que uma onda ocorreu, várias pessoas morreram no território deles. E no território Shrunk, a humanidade perdeu Seul durante a primeira onda, metade dos jogadores do modo difícil morreram durante a segunda onda, e só conseguiram proteger uma pequena cidade na terceira. Pra agora, uma quarta onda chegar, Young pergunta quantos. Ela responde que 2 rank S, várias dezenas de rank A, algumas centenas de rank B. Um apóstolo. Young em pensamento fala que 2 rank S que até ali tinha dificuldade para lidar. E eles não têm muitos jogadores que conseguem lidar com monstros de rank A. Sem falar desse apóstolo, que é mais forte que um rank S e a derrota é inevitável. Lee Tae-yeon fala que eles precisam tentar. Taezan luta contra os 2 rank S, e ele responde se ela quer que ele morra. Lee Tae-yeon fala que precisa lutar contra o apóstolo. Ele é o único além dela que consegue lutar contra monstro de rank A, e ele sabe disso. Young fala que a garota é chata, indo até a porta para sair do local. Lee Tae-yeon pergunta se ele vai sair para contar aos outros, e ele responde que eles precisam pelo menos ter a chance de se preparar psicologicamente, ou ela prefere que eles morram sem saber. Lee Tae-yeon fala que essa é uma opção mais sensata. Young fala que ele não sabe. Saindo dali, Lee Tae-yeon em pensamento fala que ele é forte, e sendo ele, ela sabe que pode os levar até a vitória, enquanto diz que ela é meio estranha, segurando algo na mão. Depois de todos serem avisados, Jeon estava pensativo enquanto fala para Young que sabia que esse dia ia chegar, mas essa sensação é uma merda. Young pergunta como ele está. Jeon fala que já aceitou, considerando tudo. Eles fizeram o impossível até agora, e para ele viver esse tanto já é considerado como uma bênção. Young fala que bênção não é isso, e Jeon vai morrer. Young fala que sente muito pelo rapaz que chegou há pouco. Só agora pensou nele. Jeon responde que ele deve ter passado por maus bocados para sair do labirinto, para quando sair, receber a notícia de que vai morrer e nunca mais ver seu mundo de novo. Ele é bem azarado. Algo começa a acontecer no céu, enquanto Jeon pergunta como Young está, e sendo bem sincero, ele deve estar com muita raiva. A humanidade provavelmente não iria ser extinta se eles tivessem feito metade do que Young fez, e ele responde que sim, ele está muito bravo ao ponto disso o matar por dentro. E os monstros aparecem na cidade. Jeon pergunta que Young disse que lutara contra quais monstros, e ele responde que 2 rank S. Jeon preocupado fala que o vê na pós-vida. Ele provavelmente vai ir pra lá primeiro, e pergunta se ele pode o esperar lá. Young ativa sua habilidade grande salto e diz que pode esperar sim, indo para o local onde os monstros estão. No ar ele utiliza a habilidade vigilância completa, e no mapa ele consegue encontrar os monstros rank S. Ele vai de encontro a eles. O sistema avisa que ele avistou
enfrentou seres horríveis com seus próprios olhos. Jung pergunta se os monstros estão felizes em o ver. O sistema alerta que a verificação de instabilidade mental, verificação de confusão, verificação de medo, verificação de morte instantânea. Todas as verificações foram concluídas, ele suportou usando a vontade de ferro. O estado mental de Jung nunca será desestabilizado. O corpo de Jung desenvolveu um físico obstinado. Jung diz que agora eles vão morrer. Jung se aproxima dos monstros. Em pensamento ele fala que espera que nenhum desses monstros sejam do tipo defesa. Jung ativa a vigilância completa. O sistema analisa o monstro 7, e ele é do tipo defesa. O monstro pula no Jung e usa uma habilidade. Mas então a criatura nota que Jung conseguiu desviar, e fala que 148 milhões de vida. Vai demorar muito para ele matar a criatura. O sistema alerta que ele ativou a aceleração corporal. Jung analisa que o outro monstro é do tipo ataque a longa distância, e ele fala que ter 1 milhão é justo. Ele chega à conclusão que não tem o que falar sobre isso. A luta dele contra os monstros começa a ficar intensa. O dano que Jung dá é reduzido quando ele ataca os tentáculos. Ele vai precisar acertar a cabeça dele. O monstro usa um ataque. A ativação da anulação do primeiro ataque foi feita, 0 de dano causado em si mesmo. Em pensamento ele fala que parece que o ataque dele vai na direção que os tentáculos estão apontando, não tem atraso algum e é quase impossível de desviar. E quer dizer que o máximo que ele pode fazer é prever a trajetória. E é possível desviar se focar muito bem. Mas, quanto mais ele demorar para entender as coisas agora, pior vai ser. Jung ativa a aceleração, e ataca o monstro. Ele não pode estender essa luta. O dano total foi de 48. A anulação do segundo ataque foi ativada, 0 de dano causado em si mesmo. Jung consegue ferir o monstro, mas quando iria finalizar o outro pula o protegendo. Jung fala em pensamento que o monstro do tipo defesa protege o do tipo de ataque a longa distância, quando ficam numa situação de perigo. Deve ser por isso que eles estão juntos desde o começo. Mas, Jung sorri dizendo que o pegou, e ativa a área de batalha e iniciou uma batalha. Por 1 minuto, apenas o monstro 7 pode causar dano nele. Jung fala que ia ser fácil se a Taeyeon estivesse ali, já que ela tem atributos incríveis por ter concluído o modo solo. Adição ativada, ataque atual foi dobrado. Multiplicação ativada, ataque atual foi elevado ao quadrado. Julgamento supremo ativado, ignora a habilidade de defesa e a defesa do oponente. O tipo defesa não pode causar dano na Lee Taeyeon. Então, ela ia lidar primeiro com o do tipo de ataque a longa distância e depois acabar com o do tipo defesa. Mas ele não consegue fazer isso. Não importa se seja o monstro do tipo defesa ou de ataque a longa distância. Com esses atributos, um ataque deles já o mataria. Jung fala que 9604 ainda não é o suficiente, concentrando mais poder na espada. O sistema alerta que ele ativou a habilidade reiniciar a habilidade designada. Essa habilidade não poderá ser ativada por 1 mês. A multiplicação ativada, ataque atual foi elevado ao quadrado. Jung grita dizendo que agora tá na hora de acabar com ele. A única coisa que ele pode fazer é defender das habilidades. 9604 ao quadrado ainda não chega em 100 milhões, e por isso ele vai ter que ir até o limite. Ele ativou o copiar, o próximo ataque irá atingir o alvo 2 vezes. 92 milhões de dano causado no monstro 7, e finalmente Jung matou o monstro 7. Jung avança contra o outro monstro, chegando quase ao seu limite. O sistema avisa que Jung está no estado de concentração total. O corpo e mente se tornaram um. Um poder milagroso foi colocado na alma de Jung. Ele obteve a habilidade de alma, aumento de intercepção. Mas por ele ter escapado do labirinto, ele não pode obter a habilidade aumento de intercepção. E ela foi selada. Jung fala que não pode ser. Finalmente o monstro 5 foi morto. Deuses de todas as dimensões não conseguiram segurar seus espantos com os feitos de Jung. Em pensamento ele se pergunta quanto tempo demorou, e parece que foi mais de 1 mês, por conta dos atributos que tem. Ele diz que está na hora de voltar. Enquanto passa pela cidade Jung vê diversos corpos mortos, e fala que eles ficaram se vangloriando, falando que eram os últimos jogadores vivos nesse mundo. Então, por que ele, um jogador do modo fácil, é o único vivo, e pergunta por que ele voltou com a vitória nas costas e eles com a derrota. E então encontra Jeon morto. Ele fala que parece que ele foi pro pós-vida, cumpriu com a própria palavra. Ele se lembra dos momentos com o amigo, e então encontra Lee derrotada, e ele fala que é a única que concluiu o modo solo, e a pessoa mais forte desse mundo, e quem matou ela foi, e o apóstolo finalmente apareceu. O monstro alerta que ele vai morrer em breve, e Jung manda ele ficar quieto, e o sistema alerta que ele resistiu com sucesso, deixando o apóstolo surpreso, e ele ativa a habilidade mira verdadeira, causando dano. Jung grita mandando ele vir pra cima. Gostou? Quer a parte 2? Então deixe bastante like nesse vídeo, assim eu trago mais rápido a próxima parte dessa obra, e se inscreva no canal, assim você vai receber meus vídeos assim que saírem. Até o próximo vídeo, tchau.